Na Band FM, quem ama não esquece. Eu sei que eu posso ser julgada. Eu sei que muitos que estão ouvindo agora podem me apontar o dedo e me recriminar. Mas quer saber? Se essas mesmas pessoas pensarem bem, elas vão ver como eu tenho razão. E se forem espertas também, vão procurar formas de agirem da mesma forma que eu agi. A minha vida desde sempre foi bem complicada. Eu nasci numa família humilde e todo mundo sabe que é bem difícil. Aliás, é difícil demais alguém nascer pobre e ficar rico. Esse negócio de vencer na vida é bonitinho na teoria, né? Mas a verdade mesmo é que o buraco é bem mais embaixo. A nossa situação lá em casa era bem difícil. E eu era acostumada com aquela realidade. Ninguém pode dizer que é feliz passando fome, meu Deus. Ninguém! Desde criança eu tive que trabalhar para ajudar em casa. E foi em um dos meus serviços, quando eu já era mais velha, que eu acabei conhecendo o Daniel. Ele era tão simples quanto eu. Mas o Dani era um cara muito pra cima, muito feliz. Daquele, sabe, que sempre vê o lado positivo de tudo. E ao lado dele, eu confesso que eu também esquecia um pouco de todos os meus problemas. A gente se apaixonou perdidamente. E menos de 5 meses depois, a gente já estava morando junto. Para ser sincera, financeiramente, as coisas não melhoraram muito, não. Uma hora era eu que perdi o emprego, outra hora era ele. Cada vez uma coisa diferente. A gente nunca tinha paz. Era sempre um sufoco danado, um eterno não saber como seria o amanhã. A gente só ia levando como dava, sabe? Só uma coisa eu tinha certeza. Do quanto eu amava o Daniel. Mesmo com os problemas financeiros, mesmo cheios de coisas na cabeça, preocupações, mesmo com medo mesmo, ele sempre me tratou como uma rainha. Isso eu não posso negar, não. E aqui eu não tô falando de presente nem nada assim. Até porque a gente não tinha condições, né? Eu tô falando de cuidado, sabe? De carinho, de respeito. O Dani tinha um jeito único de fazer com que eu me sentisse a mulher mais amada, mais cuidada desse mundo. Se ele não podia evitar que a gente passasse necessidade, ele podia pelo menos me distrair, me fazer um carinho, me ouvir. O Dani inventava cada coisa pra gente se divertir sem gastar R$1 e se desdobrava, sabe, pra arrancar um sorriso do meu rosto. Isso porque eu achava que era impossível. Algum tempo depois, sem querer, eu acabei engravidando. Não que a gente não quisesse ter filho, sabe? Mas eu não queria pôr um filho nesse mundo, nessas condições. Eu queria esperar, eu queria me estabilizar mais. Se é que isso ia acontecer um dia, né? Mas o Daniel, mais uma vez, conseguiu manter a calma. E não entrou na pilha, não no desespero, sabe? Fabi, relaxa. Tudo vai dar certo, você vai ver. Sempre dá. É, mais ou menos, né? Olha aí, olha pra gente. O que tem? Tudo contadinho, sempre no aperto. Como é que a gente vai criar um filho agora? Fala pra mim, não tem condições. Só eu que enxergo isso. Mas comida não falta. Comida. Eu juro pra você, eu juro pela minha alma, se for preciso, que eu me viro em 2, em 3, em 4, no que for preciso, pra que nunca falte nada pro nosso filho. Confia em mim. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Durante toda a minha gravidez, eu tive um maior cuidado com tudo. Apesar do susto inicial, eu já estava apaixonada demais pela minha filha. Sim, é uma filha. Nós descobrimos que seria uma menininha e escolhemos para ela o nome de Lígia, igual da minha sogra. Esperar pela minha filha me trazia uma confusão de sentimentos. Por um lado, eu não via a hora de tê-la nos meus braços. Mas por outro, aquilo me tirava o sono, sabe? Com as preocupações por causa de dinheiro. Um bebê custa caro. Eu não podia ficar sem trabalhar porque ia fazer falta nas contas da casa. Como que eu ia resolver tudo, meu Deus?
Nossas famílias moravam longe. A gente não tinha, sabe, pessoas perto para poderem ajudar. Cada dia que passava eu pensava comigo que era um a menos para eu dar um jeito em tudo, entende? Enfim, a Lígia nasceu linda e saudável. E eu não tive mesmo outra escolha naquele momento. Além de sair de vez do trabalho para cuidar dela, pelo menos até que ela pudesse ir para a creche, né? Eu saí, não teve jeito. Enfim, a Lígia nasceu linda e saudável. E eu não tive mesmo outra escolha naquele momento, além de ter que sair do meu trabalho para cuidar dela. Como eu nunca tinha sido registrada, eu saí ali com uma mão na frente e outra atrás, né? E aí, você que tá me ouvindo pode imaginar que situação. Pois é, já era difícil, já era muito, muito difícil mesmo. Ficou mais difícil ainda, né? Graças a Deus, a gente contou com o apoio de colegas, vizinhos, até desconhecidos para ter uma roupinha, uma fralda e tudo mais o que a Lígia precisasse. O Daniel se esforçava tanto, coitado, tanto. Eu via o quanto ele tentava trazer mais dinheiro para casa. Mas se fosse fácil, todo mundo era rico, né? Era uma dureza só. Muito trabalho e pouco retorno, isso sim. Eu sofria calada porque eu não queria deixar o meu marido pior do que estava. Eu só conseguia olhar para Lígia e ver que o caminho dela seria exatamente o mesmo que o meu. Podia ver o futuro dela, sabe, se desenhando bem na frente dos meus olhos. Eu via claramente que a vida dela seria assim, igual à minha. Igualzinha, passando necessidade, tendo que contentar com tão pouco. Trabalhando muito mais, sabe, para não ter nada. Eu conhecia bem aquela história. As gerações e gerações que nada mudava na família. Eu não queria isso para minha filha, não. Eu não podia aceitar isso. É errado. Fala para mim se é errado uma mãe querer o melhor para sua filha. Quando a Lígia tinha 4 meses, eu voltei a trabalhar. Foi horrível. Eu não queria ficar longe da minha filha. Não era certo. Ela ainda mamava e eu tinha que deixar minha filha para poder trabalhar. Eu sei que você não quer. E eu queria muito que a gente não precisasse, mas você sabe da nossa situação. Eu me sinto horrível por não conseguir sustentar vocês. Olha, Fabi, me perdoa, vai. Você não tem culpa, ninguém tem culpa. Eu sei que ninguém tem, mas olha, não é justo, sabia? Não é justo com a gente, não é justo com ela. Não é mesmo, eu sei. Mas as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que vão. Sei. Não tem fé que salve a gente não, Dani. Por favor, acorda. Vamos ser realistas. A realidade é essa aqui mesmo. Não muda nada, não. Fala assim. Nada muda, nada vai mudar. Você não pode pensar desse jeito. Se a gente não tiver esperança, a gente não tem mais nada nessa vida. Não pode falar assim, não pode pensar assim. Eu realmente não queria precisar trabalhar. Eu me senti tão culpada de deixar o meu bebezinho tão pequenininho aos cuidados de uma outra pessoa. Mas eu precisava, né? As nossas contas estavam atrasadas e eu tive que voltar ao trabalho. E foi justamente nesse trabalho que a minha vida começou a mudar. Apesar de no começo não querer ir, aos poucos eu fui gostando de lá, do ambiente, das pessoas. Era um trabalho simples, um serviço simples. Eu era copeira de uma loja de carros importados, mas eu nunca tinha sido tão bem tratada por um chefe quanto naquele trabalho. Mas não é que o meu chefe, fosse um cara super legal, sabe? Antes era o que eu achava, né? Mas só que aí aos poucos eu percebi que eu era bem tratada porque ele tinha outros interesses em mim, era isso. Eu até achei que poderia estar vendo coisa onde não existia, imaginando, fantasiando, mas aí aos poucos eu fui vendo que ele estava mesmo dando mole para mim. Muito mole. O Dr. Ricardo, dono da loja,
Era um cara, assim, mais ou menos 20 anos mais velho do que eu. Nem um pouco atraente, pra falar a verdade. Mas ele era muito simpático, gente. E principalmente rico. Muito rico. Além da loja de carro importado, ele tinha mais milhares de outros negócios. Fazendas por aí. Mas mesmo assim, de uma hora pra outra, ele não saía mais da loja. E eu sabia, viu? Eu sabia que era por minha causa. Imagina, eu era só uma copeira. Não era nada. Mas o doutor me dava uma atenção que não dava para nem outro funcionário, sabia? Todo mundo já tinha reparado na loja. Ele ficava na cozinha, acredita? Comigo ali. Ficava lá quase todos os dias, sentado no banquinho, puxando papo, puxando assunto. E aí eu fui percebendo que cara legal que ele era. Ele gostava de conversar, de se abrir comigo. Ele desabafou tantas e tantas vezes dizendo que tinha passado a vida inteira pensando em trabalho, batalhando para fazer fortuna e que por conta disso não tinha dado importância para a vida pessoal. Hoje, ele dizia, era um cara rico, bem-sucedido, mas que não tinha uma esposa nem filhos para dividir tudo que ele conquistou. A gente conversava. E eu não podia deixar de pensar na ironia da vida. Ele rico, mas não era feliz. Eu com uma família linda que eu amava, que me amava também, e que também não era feliz. Como que é a vida, né, gente? Será que ninguém nunca está satisfeito com o que tem? Bom, o Dr. Ricardo me respeitava. Mas ele foi deixando cada vez mais claro que gostava de mim. E eu, chegou uma hora que eu parei de evitar aquele contato, aqueles olhares e até os abraços que ele me dava. Eu não sabia direito o que eu estava querendo, sabe? O que eu estava pensando ou aonde eu queria chegar exatamente. Mas eu via no Dr. Ricardo uma oportunidade de melhorar de vida como eu nunca tinha tido antes. E foi por isso que eu fui alimentando, dando corda, vendo até onde aquela história realmente poderia ir. Porque até então, eu não sabia se o Dr. Ricardo queria ter um simples caso comigo ou me levar para viver com ele, ser essa companhia que ele tanto sentia falta. Mas eu, que não sou boba, durante meses fui mostrando para ele que sim, eu poderia ser essa pessoa que ele busca, que ele procura. Eu deixei ele ver que eu seria uma ótima companheira. Afinal, a gente já se dava bem, não é? Além de tudo, eu tinha uma filha, uma criança, como ele sempre tinha sonhado em ter. Só de imaginar a minha Lígia tendo as oportunidades, vivendo em lugares confortáveis, tendo tudo do bom e do melhor. Ai, meu coração acelerava. Fabi, eu não sei o que está acontecendo. Você tá muito estranha. Eu? Por quê? Não, você tá muito estranha sim. Eu já tentei conversar 1000 vezes e parece que tem uma barreira entre nós dois. Não tem nada não, Daniel, nada. Eu só tô cansada, só isso. Mas por quê? É muito trabalho? Meu cansaço é muito maior do que trabalho. Só isso. Meu cansaço é dessa vida que a gente leva. É disso. Calma, Fabi. Pelo amor de Deus, calma. Eu já te pedi isso. As coisas vão melhorar. Você anda muito fria. Sabe? Muito distante. Não. Eu não sou desalmada, não. É óbvio que eu sofria demais de pensar no Daniel. Eu sabia que era errado dar corda para aquela situação com o meu chefe. Eu sabia. Meu marido continuava dando um duro danado para tentar sustentar a família, mas não dava. Não adiantava. A gente nunca ia sair daquela pendenga, daquela vidinha miserável em que muitas vezes tinha que vender o almoço para comprar o jantar. Eu não aguentava mais, gente. Eu não queria ter que falar não para a Lígia. Eu não queria que ela crescesse passando vontade como eu já tinha passado. Ela merecia mais. Ela podia ter mais. Uma porta estava se abrindo. Era a minha obrigação ir em frente. Eu gostaria que tivessem feito o mesmo por mim, sabia? Eu queria ter tido a oportunidade de estudar ao invés de ter que trabalhar desde os 11 anos para acabar como copeira. Eu queria.
Eu não queria que minha filha crescesse daquele jeito, angustiada, sem saber se teria dinheiro para pagar o aluguel ou comprar comida. Eu aceitava abrir mão de qualquer coisa, para dar para minha filha o que ela merecia. Até do amor da minha vida eu abriria mão. Quando a minha relação com o Dr. Ricardo foi ficando mais sólida, eu me entreguei de vez. Até então a gente trocava palavras de carinho, algumas promessas. A gente falava sobre um futuro, imaginava uma vida a dois, mas eu nunca traí o Daniel. Eu mantinha, sabe, um distanciamento, até ter certeza das intenções do Dr. Ricardo. Mas depois de quase um ano, ele me fez oficialmente o pedido para largar o meu marido e ir viver com ele. Ele estava apaixonado por mim, ele só enxergava em mim a mesma coisa que eu. Oportunidade. Isso! Oportunidade para ter uma vida diferente. Para mim era uma oportunidade única. Uma chance que eu nunca mais teria na minha vida. E sim, eu agarrei com unhas e dentes. Claro que ia doer terminar um casamento com um homem bom, um homem que eu amava, que me amava também, mas eu sabia que eu ia superar, ia passar. O Dani ficou mal por muito tempo. Eu ainda piorei as coisas dizendo que eu ia mandar dinheiro para ele, para que ele também tivesse uma vida melhor. Nossa, ele ficou ofendido, bem ofendido, ficou bravo. E com razão, né? Eu fui boba nessa parte. Mas eu só fiz pensando em ajudar ele, eu juro, não era para humilhar. Infelizmente, eu tive que abrir mão do amor da minha vida, que era o Daniel. Pode acreditar. Eu amava o Daniel, sim. Amava de verdade, mas eu sempre achei ele um homem bom, honesto, que me amava, mas isso não era o suficiente naquele momento. E hoje, eu vivo com o Ricardo numa casa bonita e ele trata a Lígia como filha, sabe? Ele proporciona as coisas para ela que eu nunca imaginei que ela poderia ter. Até eu voltei a estudar, acredita? Hoje eu tenho um carro, eu não preciso trabalhar 10 horas por dia por um salário mínimo. Se eu amo o Ricardo? Não amo, não. Sinceramente, não. Eu cheguei à conclusão de que todo mundo que passa necessidade deve ter chegado, sabe? Mas que nem todos têm coragem de admitir. O que adianta amar, ser amada e mesmo assim não ser feliz? Adianta alguma coisa? Um relacionamento tranquilo, mas que não enche barriga, é muito mais vantajoso. E nisso, você pode acreditar.